ao papo de coach. Hoje vamos falar sobre a autocrítica, um tema bastante comum no nosso dia a dia. Essa autocrítica, ao mesmo tempo avaliadora, né, que a gente usa para se avaliar, a gente também usa essa autocrítica para se sentir bem em relação a nós mesmos. Né? Sim. E é exatamente isso. A autocrítica não é nada mais do que uma capacidade interna que a gente tem de se autoavaliar. Então, a gente avalia constantemente nossos comportamentos, nossas emoções, nossas atitudes, e é até uma forma de a gente passar pelos nossos erros. Então, uma vez que a gente erra, é através da autocrítica e sabendo que a gente tem a capacidade de agir de uma forma diferente, que a gente vai conseguir passar por esses erros e cada vez evoluir mais. Sim. E como que a gente forma essa autocrítica, né? A gente está o tempo inteiro recebendo informações de como as pessoas reagem a gente, de como a gente recebe uma crítica, de como a gente recebe um feedback. E a fase da vida que a gente mais forma essa opinião sobre a nossa avaliação, de como a gente se vê, é na infância, né? Quando a gente está entendendo como tudo funciona, quando a gente está formando nossas opiniões, isso é muito importante, porque quando a gente está criando os nossos modelos, a gente olha, como que minha mãe reagiu, como meu pai reagiu, a minha professora, e isso tudo vai criando o modo como a gente enxerga o mundo e se enxerga, né? Então não é só se os pais foram muito críticos, meu pai era muito exigente, mas também às vezes quando a criança vê uma mãe chegando em casa falando, eu fiz tudo errado, eu não consigo fazer nada certo, a criança olha aquilo e modela, porque ela tá aprendendo. Então já na infância ela já começa a falar assim, minha mãe fez assim, então eu acho que eu também sou assim, né? Então fazer assim, é o meu modelo. Então eu também faço tudo errado, não faço nada certo. A gente, né, quantas vezes a gente não vê a criança imitando o que os pais fazem? A todo tempo, né? A gente se questiona desde criança, né? O meu amiguinho é desse jeito, por que eu sou diferente, né? A gente já vai começando a ver, moldando, né? Vendo esses vários modelos e começando a criar nossas referências, né? E a autocrítica. A autocrítica a gente já percebe desde a infância que existem dois tipos principais, assim, a forma de se criticar. Então, uma é uma forma mais internalizada, então é através dos padrões que a gente cria para nós mesmos. Então, o que a gente precisa fazer? A outra grande forma de autocrítica é através da comparação. Então a gente vive se comparando o que as pessoas estão fazendo, como elas estão se comportando, o que é valorizado no ambiente pra gente fazer aquilo. Então a gente está constantemente se comparando e isso pode ser positivo ou pode ser negativo. E uma questão assim, que quanto mais a gente vai criando essas avaliações internas, quanto mais a gente vai entendendo a nossa autocrítica, é o nosso processo de amadurecimento, né? Então, quando a gente falou na criança, ela está formando ainda, e conforme a gente vai passando por várias experiências, vários processos de avaliação, de feedback, a gente vai ficando cada vez mais maduro e cada vez mais consciente dessas autocríticas que a gente faz. Então, é muito importante a gente ter um equilíbrio, né? Ao longo dessa jornada, muitas vezes o que acontece? Ou pode ir para uma autocrítica muito extrema, de eu não faço nada bem, de eu não consigo ser bem sucedido em nada, quanto pode ter aquelas pessoas que todo mundo conhece que não tem autocrítica nenhuma, né? Então, eu faço tudo certo, eu sou bom em tudo, então quando acontece um problema na vida dessa pessoa, não fui eu, foi o meu chefe, foi meu irmão, é sempre o problema, quem fez errado é o outro, nunca a pessoa. Né? A gente pode falar que esse autocrítico da pessoa é positivo demais, né? Se eu não sou bom, nossa, eu fui muito bem. Equilíbrio, né? Uma coisa que a gente sempre fala aqui, equilíbrio. Então, existe a autocrítica positiva e existe a autocrítica negativa. Então, positiva é quando ela te impulsiona. Então, até a gente às vezes fala de autocrítica, a gente acaba falando de perfeccionismo. Tem muita gente que é perfeccionista e usa aquilo para se autossuperar. Então, eu consigo fazer um negócio, eu vou conseguir fazer melhor da próxima vez. E a autocrítica que é negativa, não. Ela é baseada mais no medo de não ser aceito, no medo de não ser bom o suficiente. E isso muitas vezes paralisa. Quando a autocrítica é muito intensa, paralisa, porque a pessoa não quer sofrer e aí ela acaba não fazendo nada por medo de não ser aceito. Então,
essa é a parte mais negativa que a gente vai focar um pouquinho mais aqui. E às vezes ela acaba se tornando uma pessoa que procrastina, né? Ela é tão perfeccionista, ela quer que as coisas sejam tão... Ela impõe tantas regras, né? Para que não erre. E aí aquilo acaba gerando uma ansiedade, né? Gerando um medo excessivo de errar. E de repente o comportamento dela vai ser o quê? Postergar aquilo que ela tem que fazer, ou então de repente nem fazer. Nem cumprir com a tarefa. Evitar a dor, né? O ser humano evita a dor. Se é uma coisa muito difícil, se é uma coisa que, eu vou fazer, penosa. Eu não sei se eu vou gostar do resultado, não sei se as pessoas vão reagir bem a isso. Então já vira uma experiência difícil, então a primeira reação instintiva, evitar. Então deixar pra última hora. E ainda deixando pra última hora o que acontece, realmente não fica tão bom quanto a gente gostaria que ficasse. E assim, em questão de atividades, as pessoas autocríticas, elas têm uma dificuldade de entrar num processo que a gente chama de flow, que é esse estado de você focar e sentir prazer naquilo que você está fazendo. Então, realmente aproveitar aquele momento, desfrutar de tudo que aquilo tá envolvendo, tudo de falar, nossa, que legal fazer isso, que delícia fazer isso, nossa, é uma coisa prazerosa. E pro autocrítico, não, aquilo vira um processo com tanta ansiedade, com tanta carga, que ela acaba não fazendo ou deixando para depois, né? Aí entra a procrastinação e isso vai ficando cada vez mais pesado e ela não desfruta do momento. E aí ela se comporta de uma maneira que às vezes que acaba confirmando aquele pensamento que ela já tinha sobre ela mesma, né? Aquele, realmente aquela tarefa é muito difícil pra mim. Por quê? Porque ela deixou pra última hora, claro que ficou mais difícil, né? Ou então ela não fez, então realmente eu não consigo fazer esse tipo de tarefa, né? E aí aquilo alimenta o pensamento, que vai alimentar novamente a emoção, que novamente ela vai repetir aquele comportamento. Vira um ciclo. E realmente esse ciclo não é só em relação, por exemplo, às tarefas que a gente tem que cumprir no dia a dia. Socialmente isso acaba impactando bastante. Por quê? Eu acho que as pessoas têm essa avaliação sobre mim. Então, ao invés de ir lá sofrer essa avaliação, que vou estar exposto às pessoas, os amigos, eles vão falar, essa pessoa não fala direito, ele não faz piada, essa pessoa não é engraçada. Então, ele acaba deixando de frequentar os lugares, acaba deixando de sair, fica mais isolado, fica em casa, acaba deixando de viver experiências que seriam legais, que seriam positivas, ou deixando de aproveitar essas oportunidades. Sim. E esse isolamento, quando ela começa a entrar nesse ciclo, né, nesse espiral negativo, de todas essas feedbacks negativos, de estar com essa visão negativa, ela fala, nossa, tem alguma coisa de errado comigo. E os autocríticos em exagero, eles têm uma tendência a se sentir inferiores, principalmente aqueles que são mais focados na comparação. Então tem um sentido de inferioridade nas relações que essa pessoa tem no meio social dela. E também essas pessoas geralmente fazem críticas muito duras, então elas falam com elas mesmas de uma forma como elas jamais falariam com ninguém, né? Então não fala da mesma forma como eu faria uma crítica para um amigo, não, é sempre eu sou idiota, eu sou burro, palavras com peso muito, muito forte, uma carga emocional muito grande. E isso cada vez vai entrando nessa espiral, né? Um exemplo que eu estava falando para as meninas hoje, quando a gente estava discutindo, é uma pessoa que tem uma fobia social. A pessoa que tem fobia social, na hora que ela é convidada para uma festa, ela já começa a gerar aquela ansiedade. Ai meu Deus, eles não vão gostar de mim, o que eles vão falar de mim, o que eles vão pensar de mim, eu não vou saber falar, eu sou tímido demais. Ela fica com ansiedade e com medo, logo ou ela fala que ela não vai, inventa uma desculpa, né? Ou então ela vai lá e realmente ela se comporta de uma maneira retraída, tímida, que confirma, né? E às vezes isso acaba ficando como uma imagem dela. Os amigos acabam tendo essa imagem, ele é realmente muito tímido, ele não é muito sociável. Porque às vezes até inconscientemente a gente vai buscar confirmar aquilo que a gente realmente acredita. E aí nas nossas relações, quando se é muito, muito crítico, a gente busca nas nossas relações a gente busca feedbacks que vão comprovar isso também. Então, nossas conversas são direcionadas para isso, para pessoas que já são mais autocríticas por natureza. Então, essas pessoas acabam realmente entrando de novo nesse ciclo até das relações serem cada vez mais autocríticas. É que nem quando você vai se comunicar com o seu trabalho, você fez um trabalho legal e você quer
saber o que as pessoas acharam daquilo. Você pode chegar e falar assim, nossa, você viu meu trabalho? Você gostou? O que você achou? Você pode chegar já de um jeito mais, ai, eu fiz um trabalho que eu acho que não ficou muito legal, você viu, eu acho que faltou aprofundar, não ficou bom, o começo não tá legal. Então você já leva a pessoa a entrar num estado mais negativo. Às vezes ela até elogia e fala, é verdade, né, essa parte não ficou legal mesmo. Então isso cada vez vai trazendo mais e mais influências que você vai comprovando que você, eu realmente não fiz um bom trabalho. E não necessariamente esse ciclo ele é negativo, ele é uma espiral para baixo. É possível transformar essa espiral numa espiral positiva, para cima, né? Assim como a gente tem os caminhos neurais da crítica, né, de estar sempre se julgando de uma forma negativa, isso vira um hábito. Desde criança, às vezes a gente está praticando esse hábito de se criticar. E a gente pode criar novos caminhos neurais para que isso seja uma coisa mais positiva. Então, ter uma nova interpretação e ir treinando isso. Lógico, é uma questão de treino, não é de um dia para o outro que você vai simplesmente desaparecer com a autocrítica negativa e virar, eu consigo olhar para minha voz autocrítica aqui e falar, fique quieta e tá tudo certo. Não é assim, né? Tudo tem um treino. O primeiro passo para identificar, né? O primeiro passo é identificar essa voz. Primeiro a gente tá sempre na correria, tá sempre com esse sentimento de que acho que tem alguma coisa de errado comigo, não tá indo bem, não sei por que tá indo bem. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o que tá acontecendo, que voz é essa, o que eu falo pra mim pra justificar alguma coisa que não deu certo, o que passa pela minha cabeça. Essa reflexão é muito importante. Que mensagem que isso tá querendo te trazer, porque tá ali pra te proteger de alguma coisa. Quando é que essa voz aparece também é muito importante, de você começar a identificar em que momentos do seu dia a dia ela aparece. E quando que ela tá te fazendo só evoluir, ou quando que ela tá fazendo você se paralisar. E não é uma questão assim de vamos criar um caminho neural positivo, de reforço, de positividade. Eu acho que eu sou um péssimo comunicador. Eu falo, as pessoas nunca entendem o que eu tô falando. E aí no dia seguinte você fala assim, não, todo mundo entende, eu falo bem, não é isso. Sou palestrante. De olhar no espelho e achar que... Isso vai fazer você se sentir ainda pior, porque isso é uma mentira. Então, se você tá olhando no espelho falando uma mentira, aí você vai se sentir mais ainda que não é verdade. Então, a questão é criar essa consciência, criar essa compaixão com você mesmo. Que, por exemplo, você tem um amigo que tá com um problema, que tá falando as mesmas coisas que você fala pra você, né? Ele tá te contando essa história, você procura muito mais entender o que tá acontecendo. Empatia. Procura ajudar, procura falar assim, não, tem esse lado realmente que tá acontecendo, mas olha, será que não dá pra fazer de outro jeito? Será que isso não aconteceu por causa que você tá sendo muito crítico com você? Né? Não tem outras coisas que você faz bem, que você pode melhorar isso? E essa voz que a gente costuma usar para as outras pessoas, muito raramente a gente usa com a gente, né? Geralmente é muito mais pesado. A gente é muito crítico com a gente, não pode errar, não pode... E até pela forma como a gente foi criado, né? A sociedade impõe muito isso, de não errar, de estar sempre certo, né? A gente segue exemplos de, nossa, aquele cara é incrível, faz tudo bem, e tudo que ele faz dá certo, a gente quer ser aquela pessoa e acaba gerando uma frustração muito grande. Se não é bem moderado, né, pra evolução, acaba gerando frustração. E aquela história, né? Quando a gente é muito crítico com os outros também, a gente também é muito autocrítico, né? A gente não se permite errar da mesma maneira que a gente está cobrando a outra pessoa. E esse jeito de ser rude consigo mesmo, grosso consigo mesmo, vem muito de intimidade, né? Se você reparar bem, quando a gente é muito distante da pessoa e vai criticar, a gente tende a ser mais leve, pega mais leve com a pessoa. Quanto mais intimidade a pessoa tem, mais a gente pega pesado com a pessoa. Então, imagina com a gente, né? A pessoa que a gente tem a maior intimidade do mundo somos nós mesmos. A que a gente menos permite que a menos, né? Que a gente é mais rígido. E justamente ao contrário, né? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E realmente, a gente tem que parar pra pensar o que isso tá querendo trazer pra gente
e como fazer com que isso se torne uma coisa mais positiva. Então, usar a autocrítica a seu favor. Né? Então, através desse treino, dessas pequenas, essas identificadas e se conhecer, né? Pegar essa voz e usar ela, despersonificar. Então, a gente usa muito essa técnica, né? Eu uso nos meus processos, de tirar essa voz daqui de dentro, daqui do lado, e falar e colocar como um amigo. Então vamos conversar, agora não é o seu momento de estar aqui, ou o que eu posso falar para essa pessoa que vai aliviar um pouco e transformar uma coisa negativa numa coisa positiva. A gente costuma dizer que a autocrítica, o lado nosso, né, rígido, a gente já treina automaticamente, desde criança. Sempre. A gente tá lá todo dia nessa academia, fortalecendo esse caminho. E quando é que a gente fortalece o outro caminho? O caminho do que a gente é bom, do que a gente pode fazer, das nossas possibilidades. Então, a reflexão que a gente coloca aqui é que não é ignorar o lado que a gente tem de crítico ou os pontos negativos que muitas vezes a gente tem. É que a gente já treina muito eles. Vamos treinar um pouco o outro lado. Vamos treinar no que a gente é bom, no que faz bem, né, no caminho positivo, porque isso fortalece muita gente. Isso faz com que todas essas coisas que muitas vezes até causam alguma doença, que deixam a gente pra baixo, perder um pouquinho a força, né? Fica no seu cantinho, vamos fortalecer o lado bom. Sim, e inclusive a gente tem no nosso blog um artigo sobre pontos fortes, e é assim, tipo, é comprovado que se você focar toda a sua energia em seus pontos fortes, a chance de você evoluir e se dar bem é muito maior do que se você se concentrar nas suas fraquezas. Né? E todo mundo tem pontos fortes, todo mundo tem fraquezas, isso é evidente, tá? E não importa, você pode querer ser tão bom quanto o seu colega de trabalho que faz muito bem planilhas, que faz muito bem uma porção de coisas, mas você não é aquilo, você é diferente, então descubra o que você tem de bom. Sim, e exercite. Então, conta pra gente, você já parou pra pensar se você tem alguma coisa que fica ali te bloqueando, ela te incentiva? Compartilha com a gente, comenta aqui embaixo, vai lá, dá seu comentário, às vezes serve pra ajudar alguma outra pessoa também, e a gente adora saber dessas coisas. Exatamente. E também divide com a gente a experiência de você ter transformado a sua voz, né? Como é que você tá lidando com ela, o que você fala pra ela, né? É isso aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão que a gente trouxe pra vocês. E vai ter um artigo mais completo sobre isso no blog. Então a gente vai escrever com todas as referências, porque a gente se baseia sempre em artigos científicos. Então dá uma olhada no blog também se quiser saber um pouquinho mais, uma coisa mais completa. Vai estar lá. Isso, curta e compartilhe o blog também, por favor. É isso aí. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.